galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Bizu do Salinho. Hoje tem um vídeo muito legal aqui para vocês, um videozinho sobre movimento uniforme variado. Essa aula, na verdade, ela vai complementar uma outra aula que a gente já tinha feito aqui no canal também, que é de movimento uniforme. Então, se você ainda não assistiu essa aula, dá um pause nesse vídeo, vai lá, assiste aquela aula de movimento uniforme, que ela com certeza vai fazer diferença na sua vida. Agora, se você já assistiu, já conhece o movimento uniforme e quer aprender um pouquinho mais sobre variado, vem comigo que a gente vai ver isso junto, ok? Vamos lá, galera, beleza? Então, galera, a gente tem aqui o movimento uniforme variado. Aí você vai perguntar assim, mas prof, o que é o movimento uniforme variado? Então, é aquele movimento que a gente tem como característica, tá? Principal, duas coisas. Então, vou colocar aqui para vocês logo de cara, ok? Então, ó, característica do movimento, tá? Anota aí. A gente vai ter aqui, ó, ele vai ter a velocidade, no caso, que vai ser variável, tá? Então, ó, velocidade ela muda, ela não vai ser a mesma, tá? Então, ó, velocidade variável. Opa. E aí eu tô falando de velocidade inicial, galera, diferente de velocidade final, tá? Então, quer dizer, se você começa, por exemplo, com 10 metros por segundo, e aí você tem uma evolução dessa velocidade, por exemplo, para 30 metros por segundo. Então, quer dizer, a sua velocidade ela mudou, ela acabou aumentando. Então, é uma variação de velocidade, tá bom? Então, a gente tem essa característicazinha. Velocidade sempre mudando, aí vai ser um movimento uniforme variado. E outra coisa, galera, também que é muito importante da gente lembrar, né? Sempre falava da aceleração, né? E a aceleração no movimento uniforme, ela é nula, né? Porque ele não acelera. A gente tem ali o mesmo número de velocidade, né, no movimento uniforme, então ele acaba tendo o mesmo número menos ele mesmo, zero para a gente. Então a aceleração é nula. Mas nesse caso, a aceleração ela existe, tá? Então a gente vai falar aqui, ó, a aceleração, entendeu? Primeiro ponto. Então assim, se você pegar uma questão e ela te der alguma aceleração, entendeu? 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, enfim, ao quadrado, né, qualquer coisa do tipo, pode ter certeza que esse é o movimento uniforme variado, tá? Então a gente já aprende isso aí. E outra coisa, né, galera, no caso o pessoal, né, de vez em quando olha assim e vê o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Mas aí a ideia do movimento uniforme, o que é o movimento uniforme? Como é que ele varia ao mesmo tempo uniforme? Então, a ideia é o seguinte, ele varia por causa da velocidade, mas a aceleração é constante, tá? Então essa é a característica número 2, tá? A aceleração, né? E vou colocar aqui, ó, e é constante, tá? Então aqui a gente já visualiza. Então assim, falar que a aceleração para você, se ela for de 2 metros por segundo elevado ao quadrado, ela vai se manter 2 metros por segundo elevado ao quadrado. Então ela não vai se alterar. E a gente vai ver isso aqui na prática, tá bom? Então, galera, essas duas características. Aí você vai perguntar, mas prof, a gente vai estudar propriamente que tipo de movimento uniforme variado, né? Porque, segundo a trajetória, a gente tem dois tipos, né? Assim como o movimento uniforme que a gente estudou. É verdade, jovem. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Segundo a trajetória, eu posso caracterizar esse cara de duas maneiras. E eu vou falar de uma só hoje, tá? A outra eu vou gravar outro vídeo depois. A gente pode falar do movimento, tá? Retilíneo uniformemente variado, tá? O MRUV, ok, galera? Então, ó, movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente também tem, ó, movimento circular uniformemente variado, tá? Então, esse aqui é o nosso retilíneo, tá? Então, ó, que é o que a gente vai estudar hoje, ok? Que a gente está começando aqui, né, a ver a característica dele. E o nosso curvilíneo, tá? No caso curvilíneo, né, a gente fala circular, tá? A gente vai puxar ele para o circular, né? O pessoal fala aí curvilíneo, mas na verdade é circular. Então, ó, segundo a trajetória, a gente tem esses dois tipos de movimento e a gente vai fixar nesse tipo aqui, tá? Movimento retilíneo uniforme. Tudo bem, gente? Beleza? Então vem comigo, me acompanha para a gente poder entender também um pouquinho de como é que esse movimento ele funciona, né? E se você está assistindo esse vídeo por causa de alguma revisão, de prova, enfim, se você é meu aluno,
você vai lembrar desses pontos, tá? Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao canal. Aproveite e se inscreva. Coloca aí, né? Toca o sininho. Coloca aí para ativar as notificações. E seja muito bem-vindo, né? Sempre fazendo vídeos aqui para vocês. Então vamos lá? Então, galera. Então você já sabe que o movimento uniforme variado, independente dele ser retilíneo ou não, né? Dele ser circular, ele sempre vai ter velocidade variável e aceleração, no caso, constante, né? Em algum caráter constante. Aí você vai perguntar assim, mas prof, mas também tem as equações, né, do movimento. Tem as equações do movimento. Então assim, como a gente puxa a ideia da aceleração, eu quero tentar te levar por esse caminho aqui. Então vem comigo, ó. Aceleração, a gente lembra que é variação de velocidade por variação de tempo. Se você ainda não assistiu a aulazinha básica de cinemática, que também tem aqui no canal, assiste essa aula também, tá? Vale a pena. Aqui a gente tem ΔV, galera, né? Lembrando aí pra galerinha aí de repente que não recorda, a gente tem velocidade final menos velocidade inicial. E aqui no ΔT, certo? Eu tenho lá, ó, tempo final menos tempo o quê? Inicial. Ó, beleza, legal, bacana. O que você vai fazer, prof? Substituir. Então a gente vai fazer o seguinte, vai ficar aceleração V menos V0, tranquilo? Dividido por T menos T0, tá bom? E aí, para a gente simplificar a coisa, eu vou transformar esse T0 aqui em zero, tá? Porque tempo inicial, vou transformar ele em zero, que fica mais tranquilo. E a gente vai fazer uma regra de 3 aqui. O que é a regra de 3? Multiplicação cruzada. Então, se eu, né, fizer isso aqui, eu vou ter, ó, V, tá, galerinha? Menos V0 é igual a AT, aceleração vezes tempo, tá? E assim como no movimento uniforme, eu posso isolar uma dessas variáveis. Então, eu vou isolar, na verdade, a velocidade. Então, a velocidade igual a velocidade inicial, tá? Mais a aceleração vezes tempo, pessoal. Então, ó, tá aqui. Essa aqui é a equaçãozinha do movimento variado? É. Só você vai perguntar, mas essa aí qual é a equação do movimento variado? Qual delas? Essa aqui é a equação horária da velocidade. Tá? Então, ó, anota aí. Se não se perder, ó. Equação, anota aí, ó. Horária, tá? Horária da velocidade. Ok? Então, beleza. Então, se eu quiser determinar, por exemplo, a velocidade do meu móvel, eu posso utilizar essa equação como referência. V igual a V0 mais AT, que aí dá pra gente fazer. Aí você deve estar se perguntando assim, pô, mas quando eu fiz lá o movimento uniforme, né, naquela aula de movimento uniforme, a gente tinha uma equação de posição, podia dizer onde o móvel estava naquele determinado momento, né, naquele determinado tempo, tinha uma posição para ele. Aqui não tem posição? Não, pelo contrário, tem posição. Então a gente também tem uma equação para posição. Na verdade a gente vai ter 3 equações aqui, tá? Essa é a primeira. Então a gente vai ter uma outra que a gente vai chamar de sorvetão, né? Que a galera vai lembrar muito da equação de sorvete, né? Que é S igual a S0 mais VT, é bem parecida. Então vai ser assim, ó. S igual a S0, tá? Mais, aí ó, vem comigo. V0T, tá? V0 velocidade inicial. Mais, tá? Eu sempre vou botar mais e menos, deixa eu colocar aqui também, porque aí também pode ser negativo, tá? Ó, aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Então, ó, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Tá? Deixa eu te explicar uma coisinha sobre essa equação aqui, tá? Você que está me assistindo aí, e isso vai enriquecer muito o teu conteúdo. Preste atenção. Essa aqui é uma equação horária da posição? É. Mas ela, batendo o olho assim, a gente já vê logo de cara. Ela é uma equação de segundo grau. Então ela com certeza vai dar uma parábola pra gente, tá? E lá no futuro você vai enxergar que essa equação aqui, ela é a mesma equação que ela serve para lançamento oblíquo. Então a galera, né, que já estudou um pouquinho mais de física aí, ou já passou um pouquinho da matéria, está usando como revisão, vai entender o que eu estou falando. Lançamento oblíquo é aquele lançamento que acontece mais ou menos como uma bola, quando se chuta, né, um movimento parabólico, entendeu? Então, assim, é uma equação que vai ser importante? Sim, vai ser importante. Então, a gente, né, precisa entender que é uma equação de segundo grau e que vai haver um momento na matéria que a gente vai estudar bastante ela, né? E ela vai ter uma aplicação muito considerável para a gente. Mas, antes de tudo, né, vamos começar pelo básico. Isso aqui é uma aula mais básica, né?
Então ela é uma equação horária da posição, tá? Então antes de tudo, ela é uma equação horária da posição, tá certo? Beleza, galera. E você tá falando assim, pô, Marcelinho, falta uma então, né? Uma só a gente fecha. Beleza, então ó, vamos fechar aqui, ó. A gente vai usar uma do italiano, né? Até brinco com minhas turmas, né? Fala assim, lembra do italiano, né? Torricelli, isso aí, aquele macarrone, né? Então, ó, Torricelli, galera, Torricelli, ó. V ao quadrado, que é a velocidade final, tá? V0, que é a velocidade inicial, certo? Sempre na referência do mais ou menos, né? Sempre pode ter. Duas vezes, ó, a aceleração vezes a variação do espaço, tá? Aí você vai perguntar, prof, mas o que essa equação tem diferente das outras, né? Mudou o que em relação às outras? Essa aí é o que? Então, galera, essa é uma equação que ela não depende do tempo. Pois é, dá uma olhadinha com carinho, para um pouquinho, né? E analisa comigo, ó. A gente não tem T. Então, assim, de repente eu chego numa questão que ela não me dá o tempo. E aí eu já posso aproveitar, tá? Aqui o Torricelli e calcular o que eu preciso sem perder tempo ali tentando calcular o tempo da questão, jogando no V igual a V0 mais AT, entendeu? Isso me economiza na questão, então vale super a pena, tá? Pra gente. Então vou colocar aqui para você, ó. Anota aí, tá? Equação, tá, galerinha? De Torricelli, muito famosa, inclusive, tá? Vários problemas, né? De vestibular, enfim, utilizam a equação de Torricelli como referência porque é mais fácil de resolver em vários aspectos, tá? Então, isso aí fica de referência para vocês. Galerinha, então essas são nossas 3 equaçõezinhas básicas, né? De movimento uniforme variado que a gente tem. E eu queria mostrar um pouquinho para vocês como é que seria uma equação mesmo de movimento uniforme variado, tá? Como essa aula é um pouquinho mais sucinta, né? Queria mostrar como é que é uma equaçãozinha base. Então, vou dar um exemplo aqui e a gente vai explorar esse exemplo, tá bom? Então, vem comigo aqui, por favor. A gente tem aqui, ó, vou dar uma equação de movimento. Falar que a gente tem uma moto, a moto se move e aí eu tenho uma velocidadezinha que é isso aqui, ó, 3 menos 2t. Aqui, galera. Beleza, ó. V igual a V0 menos AT, certo? Beleza? Então, de cara, o que eu já puxo aqui da equação? Já olhando para cá, eu já reconheço que eu tenho velocidade inicial, né? No caso, positiva. Que ela é de quanto, galera? De 3 metros por segundo. Tá aqui, ó, V0. Esse cara é V0. Entendeu? Então, ó, se eu olhar para a equação original, esse aqui é o meu V0. Então, a minha aceleração ela tem que ser quem aqui? Minha aceleração tem que ser esse aqui. Beleza, Pro. Então, ó, significa que a aceleração é negativa? Ele está desacelerando, ele está no movimento retardado. Então, ele tem 2 metros por segundo elevado ao quadrado de aceleração. Tá vendo? Então, quer dizer, ele está diminuindo, né, a velocidade dele. Então, de 3 metros por segundo, eu vejo que essa velocidade, pelo contrário, ela não aumenta, mas ela diminui, tá? Aí você me fala assim, me prova, né? Pelo menos mostra um pouquinho como é que ela diminui, enfim, né? Como é que é esse movimento. Dá uma olhadinha aqui, galera, como é que seria isso, tá? Vou montar uma tabelinha aqui esperta para a gente poder entender isso aí. Eu tenho tempo, como é temporal, né? Vou utilizar ali como referência. Também que ficou torto aqui. Hiper torto, né? Meu Deus, não consigo apagar aqui o negócio. Pronto, agora apaguei. Aqui, ó. Pronto, ficou um pouquinho menos tortinho. Ó, e a equaçãozinha que você tem aqui, ó, V igual a 3 menos 2t, tá legal? Então, ó, vem comigo, joga aqui, ó, tempo 0, tempo 1, tempo 2. Me perguntaram uma vez, por que você joga esses tempos? Porque não tem tempo negativo, né? A gente joga tempos positivos, certo? Beleza? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Vai ficar V igual a 3 menos 2 vezes, aí eu coloco o número, tá? Então, no caso aqui é 0. Que fica no lugar do t, tá? Então, ó, 2 vezes 0 é 0, né? E 3 menos 0, galera, é 3. Então, significa que, sim, que no momento 0, né, no momento inicial, ele tem 3 metros por segundo. Tudo bem que a gente já sabia, né? A velocidade inicial já tinha me dado isso. Então, é mais uma informação que ela vai acabar me acrescentando. Então, ó, essa velocidade 1 aqui, que chama de V1, a gente tem o quê? 3
menos 2 vezes, ah lá galera, ó, vai entrar 1 aqui. Ah, pronto, beleza. Então como é que vai ficar isso aí, ó? Vai ficar 3 menos 2, 2 vezes 1 dá 2, então 3 menos 2 dá o que, galera? Dá 1. Dá uma olhadinha aqui, ó, para ver se daqui para cá ele já não diminuiu alguma coisa. Diminuiu, ele perdeu quanto? 2 metros por segundo, que é exatamente a nossa aceleração. Então tá funcionando, ó. Velocidade 2, pessoal, vai ser 3 menos 2 vezes, aí entrou 2 aqui também, entendeu? Opa, beleza? E aí como entrou o 2 ali, ficou 2 vezes 2, ficou 4, 3 menos 4 dá menos 1. Então, ó, menos 1 metro por segundo. E aí de novo, senão que ele baixou o quê? Menos 2 casas, né? Então 2 metros por segundo. Ou seja, ele diminui 2 metros por segundo a cada segundo. Entendeu? Ele reduz, ó. São 2 menos, né, no caso, ó. Presta atenção, ó. 2 metros por segundo a cada, olha lá, ó, a cada segundo. Ah, então quando você fala que você tem 2 metros por segundo elevado ao quadrado, é isso? É, entendeu? 2 metros por segundo elevado ao quadrado dá 2 metros por segundo a cada segundo. É isso que ele faz, entendeu? E a gente consegue visualizar. Então, assim, se eu tivesse isso em uma reta, né, que é um movimento retilíneo, eu teria essa velocidadezinha diminuindo. E eu veria esse cara diminuindo de velocidade ao longo do tempo. Tá? Exatamente essa ideia. Tá ok, galera? É mais para a gente poder visualizar, né? Enfim, é uma aulinha um pouquinho mais inicial. Vou finalizar aqui mostrando para você, tá? Como é que é o esquema básico do gráfico, né? Como é que fica o gráfico aqui dele. Sempre importante a gente fechar com gráfico. Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, tempo e velocidade, né? Sempre com as minhas turmas eu procuro mostrar o gráfico para o pessoal, né, saber como é que é. E aí, por exemplo, aqui, ó, tempo 0, eu lembro que eu tenho 3, né? Vamos montar o gráfico desse movimento para você, tá bom? Então, ó, presta atenção. Do 0 eu tenho 3 metros por segundo. Então, 3 metros por segundo está mais ou menos aqui. Então, 3 é a minha primeira referência. Ali, ó, quando é 1 segundo, que é mais ou menos aqui, eu tenho lá 1. Então, ó, 1 é aqui. Então, ó, pontilhou, beleza? Faz uma bolinha aqui, ó, fez 2 bolinhas já. E ali eu vou ter a referência do menos 1, né? Mas quando o meu tempo é 2. Então, ó, pro 2 de tempo aqui, tá? Ele me lança menos 1. E aí mais uma bolinha aqui. Então, ó, se você prestar atenção, isso é uma reta. Por isso que eu falei que era uma equação de primeiro grau, né? Sempre dá uma reta pra gente. É uma reta decrescente. Esse tipo de movimento é movimento retardado, tá, galera? Então, ó, isso aí, ó, é um movimento de retardo, um movimento de atraso, tá? Então, show de bola. Fica essa referência aí pra você. Tá bom, galera? Então é isso, né? É a ideia nossa básica, né, de movimento. Não quero me estender muito, mas eu espero que tenha dado para você entender um pouquinho de como é que isso funciona e quais as características mais básicas, né? Aguardo outro vídeo que eu vou gravar mais um videozinho sobre o movimento uniforme variado, complementando aí algumas informações, tá bom? E aquelas aulinhas de exercício também que eu sei que vocês gostam. Valeu, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal e fique ligado aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço.